Fala, nação rubro-negra! O Flamengo voltou com tudo ao mercado e um nome conhecido reaparece com força nos bastidores: Tati Castellanos. O atacante argentino, que atua na Lazio, voltou a despertar interesse da diretoria e as conversas já começaram. Mas afinal, ele é o centroavante ideal para o Flamengo de Felipe Luiz? Vale o investimento? O Flamengo pode até não ter levantado a taça, mas saiu do Mundial de cabeça erguida e com reconhecimento internacional. River Plate se frustra com decisão de Nico de la Cruz e Flamengo ganha força para 2026. Clubes do exterior monitoram Eric Pulgar, do Flamengo. Já deixa o like, se inscreve no canal, fica comigo até o final que a gente vai analisar tudo. E se eu te dissesse que um dos goleiros mais caros da história do futebol brasileiro pode estar livre no mercado e no radar do Flamengo? Sim, Bento. O Flamengo retomou oficialmente o monitoramento de Tati Castellanos e já iniciou novos contatos para tentar viabilizar a contratação. Esse não é um nome novo na Gávea. Na última janela de transferências, o rubro-negro tentou, conversou, mas não conseguiu avançar nas negociações e o atacante acabou permanecendo no futebol italiano. Agora, o cenário é outro. Segundo informações da jornalista Raíssa Simplício, o Flamengo voltou a dialogar com o staff do jogador e as partes combinaram de aprofundar as tratativas ao longo desta semana. Por que o Flamengo voltou ao nome de Castellanos? O processo desta vez acontece com mais cautela. A diretoria sabe que a negociação anterior esbarrou em dificuldades financeiras e também na postura da Lazio. Por isso, agora o Flamengo adota uma estratégia mais paciente, analisando o cenário, valores e principalmente o desejo do jogador. E aí entra um ponto fundamental. Castellanos quer sair da Europa? Sem essa resposta clara, qualquer conversa vira apenas sondagem. Posição da Lazio. A Lazio ainda não se manifestou oficialmente sobre uma possível negociação. Internamente, Tati Castellanos é visto como um jogador importante do elenco. Ou seja, não será uma liberação simples. Qualquer saída depende de 3 fatores: o valor oferecido pelo Flamengo, a reposição que a Lazio conseguiria no mercado e, claro, a vontade do próprio atleta em mudar de continente. Estilo de jogo. Por que agrada tanto? Aqui está o ponto que mais chama a atenção do Flamengo: o estilo de jogo de Tati Castellanos. Ele não é aquele centroavante fixo, parado na área esperando a bola. Pelo contrário, Castellanos é intenso, móvel e participa ativamente da pressão na saída de bola do adversário. Defensivamente, ele ajuda desde a primeira linha. Ofensivamente, se movimenta o tempo todo, ataca os espaços, puxa a marcação e abre corredores para os meias infiltrarem. Características técnicas. Outro ponto forte é o jogo coletivo. Castellanos sabe jogar de costas para o gol, faz tabelas curtas, participa da construção e entende bem o jogo sem bola. Por outro lado, é importante deixar claro, ele não é um atacante de drible curto ou jogada individual. Sua principal virtude está no entendimento tático, na entrega física e na leitura de jogo. Números na Europa. Depois de se destacar no New York City, da MLS, Castellanos ganhou projeção no Girona. Foram 37 partidas, 14 gols e 1 assistência, números que chamaram a atenção da Europa. Na Lazio, ele precisou se adaptar ao futebol italiano, muito mais tático e físico. Mesmo assim, soma 97 jogos, 22 gols e 16 assistências. Não é um goleador clássico, mas participa muito do jogo. O perfil de Tati Castellanos se encaixa perfeitamente no modelo de jogo idealizado por Felipe Luiz, um atacante intenso, participativo, que pressiona, constrói jogadas e também finaliza. Agora a grande pergunta fica para você: Castellanos seria o camisa 9 ideal para o Flamengo ou o time precisa de um goleador mais decisivo? Deixa sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like e fica ligado, porque o mercado do Flamengo promete fortes emoções. O River Plate tentou, sonhou, se empolgou, mas levou um balde de água fria. Nico de la Cruz bateu o martelo e tomou uma decisão que mexe diretamente com o Flamengo. Quer saber por que o uruguaio decidiu ficar no Mengão, mesmo com todo o assédio do clube argentino? Fica comigo até o final porque a informação é quente. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui tem notícia quente do Flamengo todo dia.
Interesse do River Plate. Nos últimos dias, o nome de Nico de la Cruz voltou com força ao noticiário internacional. Segundo o jornal El Craque Desportivo, o River Plate colocou o volante uruguaio como um dos seus grandes sonhos para a próxima temporada. O clube argentino quer retomar o protagonismo continental e entende que de la Cruz seria uma peça-chave nesse projeto. Afinal, ele é ídolo por lá, conhece o clube, conhece a pressão e já foi decisivo em grandes momentos. Por que o River acreditava na contratação? O River acreditava que tinha uma brecha clara, os problemas físicos de Nico de la Cruz no Flamengo. O jogador não conseguiu ter uma grande sequência de jogos, passou por controle de carga e ficou longe do rendimento esperado em vários momentos da temporada. A diretoria dos milionários via esse cenário como uma oportunidade de ouro para convencer o uruguaio a retornar, apostando em um ambiente mais conhecido e com menos exigência física. A decisão que frustrou o River Plate. Mas os planos do River Plate foram completamente frustrados. Nico de la Cruz tomou uma decisão firme. Ele quer seguir no Flamengo e não pretende ouvir propostas neste momento. De acordo com o jornalista Romário Júnior, do portal Bola VIP Brasil, o meia descartou qualquer retorno ao futebol argentino e deixou claro que seu foco está totalmente no rubro-negro. Motivação de la Cruz no Flamengo. Mesmo sendo ídolo no River, Nico sente que ainda tem uma dívida com o Flamengo. Ele acredita que pode entregar muito mais dentro de campo e que os problemas físicos atrapalharam sua verdadeira versão com a camisa rubro-negra. A ideia do uruguaio é clara, chegar em 2025 e pensando já em 2026 com outro nível físico, mais confiança e mais protagonismo. Questão física e cirurgia no joelho. E para isso, mudanças importantes estão sendo feitas. Em entrevista recente, o lateral Varela revelou que Nico de la Cruz pretende passar por uma limpeza no joelho, o mesmo procedimento que Arrascaeta realizou no fim de 2024. O objetivo é simples: estar disponível para o maior número de jogos possível, render em alto nível pelo Flamengo e também chegar bem fisicamente para a Copa do Mundo. De la Cruz elogiado pela torcida. Mesmo com minutagem controlada, Nico mostrou qualidade. Ele entrou na final do Intercontinental contra o PSG e foi bastante elogiado pela torcida do Mengão, mostrando que quando está bem, faz diferença. Isso só reforça a confiança do jogador de que ainda pode ser muito importante no elenco. Diretoria ciente da decisão. Segundo a mesma fonte, de la Cruz já comunicou sua decisão para Felipe Luiz e para José Boto, diretor de futebol do Flamengo. A diretoria sabe da vontade do jogador e agora avalia o planejamento para a próxima temporada. A pergunta que fica é: o Flamengo vai apostar na recuperação total de Nico de la Cruz ou pode surgir algum movimento inesperado no mercado? E você, torcedor rubro-negro, acredita que Nico de la Cruz ainda vai ser decisivo no Flamengo? Vale a pena apostar na recuperação dele ou o clube deveria ouvir propostas? Al Nassr avalia a saída de Bento e Flamengo vê oportunidade no mercado. Ex-Atlético, atualmente no Al Nassr, pode estar de saída, com aval de ninguém menos que Jorge Jesus. Será que vem bomba por aí? Fica comigo até o final porque essa história tem salário milionário, concorrência europeia e decisão pesada nos bastidores da Gávea. O mercado da bola começou a esquentar e uma informação que vem direto da Arábia Saudita chama a atenção do Flamengo. O Al Nassr decidiu abrir negociações envolvendo o goleiro Bento, contratado com grande expectativa em 2024, mas que não conseguiu se firmar sob o comando de Jorge Jesus. E o mais importante, a possível saída tem o aval total do treinador português, que já deixou claro à diretoria que não conta com Bento para a próxima temporada. Por que Bento está de saída? Bento chegou ao Al Nassr cercado de expectativas. Era visto como um projeto de longo prazo, goleiro jovem, com experiência no futebol brasileiro e europeu no radar. Mas dentro de campo as coisas não fluíram como esperado. Jorge Jesus comunicou à diretoria que prefere negociar o goleiro, seja por venda definitiva ou até mesmo empréstimo. O objetivo é liberar espaço no elenco e no orçamento para novas contratações. Movimentação do Al Nassr no mercado.
E tem mais, informações da imprensa saudita apontam que Jorge Jesus pediu 2 reforços estrangeiros, um volante e um atacante jovem. Para isso acontecer, o clube precisa abrir espaço financeiro, e é aí que Bento entra na lista de negociáveis. O Al Nassr já deixou claro que houve propostas imediatamente. Condições impostas pelo Al Nassr. O clube saudita aceita tanto venda quanto empréstimo, mas colocou uma condição pesada na mesa. Em caso de empréstimo, o clube interessado terá que pagar 100% do salário de Bento. Caso contrário, não tem acordo. E aí começa o grande problema para o Flamengo. Salário milionário e o impasse do Flamengo. Hoje, Bento é um dos goleiros mais bem pagos do futebol mundial. Os vencimentos dele giram em torno de 3,6 milhões de reais por mês. Esse valor estoura completamente o teto salarial do Flamengo e se torna o principal entrave para qualquer negociação. O rubro-negro, atual campeão da Libertadores, busca um goleiro para disputar posição com Rossi, mas trabalha com responsabilidade financeira. Internamente, o nome de Bento agrada muito, mas a conta não fecha facilmente. Concorrência europeia pesa. E, como se não bastasse o salário alto, o Flamengo ainda pode enfrentar concorrência pesada da Europa. Clubes tradicionais da Itália, como Inter de Milão e Milan, monitoram de perto a situação do goleiro brasileiro. Para eles, o salário é alto, mas o mercado europeu tem mais flexibilidade, principalmente se o Al Nassr aceitar negociar valores. Transferência histórica de Bento. Vale lembrar, Bento protagonizou uma transferência histórica. Em 2024, ele foi vendido pelo Atlético PR ao Al Nassr por 18 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais na época. Essa segue sendo a maior venda de um goleiro na história do futebol brasileiro, superando nomes como Alisson, que saiu do Inter para a Roma por 8 milhões de euros antes de virar estrela no Liverpool. Clubes europeus acompanham a situação de Éric Pulgar no Flamengo e vem algo que sempre preocupa o torcedor, o assédio europeu. E o nome da vez é ele, Éric Pulgar. Será que o volante chileno pode deixar o Mengão? Quem está de olho nele? E qual é a posição da diretoria rubro-negra? Fica comigo até o final porque tem muita informação importante. Temporada histórica. O Flamengo de 2025 foi um time dominante. Conquistas, grandes atuações e um elenco que se valorizou muito no mercado. Naturalmente, quando um clube vence e se destaca, os olhos do futebol europeu se voltam para seus principais jogadores. E entre tantos destaques, um nome se consolidou como o pilar absoluto do meio-campo, Éric Pulgar. A importância de Pulgar no Flamengo. Pulgar entrou em campo 40 vezes na temporada, sendo decisivo tanto defensivamente quanto na construção do jogo. É aquele volante moderno, marca forte, bom passe, leitura tática e liderança. Além disso, virou um dos jogadores mais queridos pela torcida. Sempre regular, sempre competitivo e decisivo nos momentos grandes. Interesse europeu. O que se sabe? Segundo informações do jornalista Diogo Dantas, clubes europeus estão monitorando de perto a situação de Éric Pulgar. O nome do chileno voltou a ser muito valorizado no mercado internacional justamente pelo alto nível apresentado no Flamengo. Não estamos falando ainda de proposta oficial, mas de observação intensa, relatórios e sondagens, aquele primeiro passo antes de uma investida. Posição do Flamengo sobre uma possível saída. E aqui vem a parte que interessa muito o torcedor. A diretoria do Flamengo não pretende facilitar a saída de suas principais peças em 2026. A ideia do clube é clara, manter a base vencedora. Mesmo que chegue proposta, o Flamengo não está disposto a negociar facilmente. Ou seja, se quiser tirar Pulgar do Mengão, vai ter que abrir o cofre. Situação contratual e vontade do jogador. Pulgar tem contrato até dezembro de 2027. Aos 31 anos, ele vive um dos momentos mais vitoriosos da carreira e, segundo informações, demonstra total tranquilidade no Rio de Janeiro. Não há qualquer sinal de insatisfação ou pedido para deixar o clube. Passagem de Pulgar na Europa. Vale lembrar que Éric Pulgar já conhece bem o futebol europeu. Ele passou por clubes como Bolonha, Fiorentina e Galatasaray.
No Bolonha, inclusive, viveu um de seus melhores momentos individuais, ficando 4 temporadas e sendo lembrado com carinho pela torcida até hoje. Ou seja, ele tem mercado, tem experiência e não chegaria como o aposta. Outros jogadores do Flamengo na mira do exterior. E Pulgar não é o único rubro-negro observado. De acordo com Diogo Dantas, os zagueiros Léo Pereira e Léo Ortiz também devem receber propostas nos próximos dias. Além deles, o lateral Varela tem mercado internacional e já deixou claro que no futuro pensa em retornar ao Peñarol, embora esteja satisfeito no Flamengo. Flamengo precisa se preocupar? A verdade é que o Flamengo vive um dilema comum a clubes vencedores. Quanto mais ganha, mais seus jogadores se valorizam. Mas o clube hoje tem força financeira, planejamento e contrato longo com seus principais atletas. Pulgar é peça-chave e o Flamengo sabe disso. E aí, torcedor rubro-negro, você venderia Eric Pulgar se chegasse uma grande proposta da Europa? Ou ele é jogador inegociável? Vitinha comemora título do PSG e rasga elogios para o Flamengo. Equipe fantástica. O PSG foi campeão da Copa Intercontinental, mas quem chamou a atenção do mundo foi o Flamengo. Vitinha, um dos destaques do time francês, rasgou elogios ao Mengão após a final. Quer saber o que ele disse? Fica comigo até o final. A final da Copa Intercontinental colocou frente a frente 2 gigantes, o PSG, campeão europeu, e o Flamengo, representando o futebol sul-americano. Foi um jogo duríssimo, equilibrado do início ao fim, com chances para os dois lados e muita intensidade. O PSG passou sufoco, o Flamengo foi competitivo, organizado e mostrou que não estava ali por acaso. Jogo decidido nos pênaltis. No tempo normal, ninguém conseguiu resolver. Na prorrogação, o cansaço apareceu, mas o nível seguiu alto. A decisão foi para os pênaltis, e aí, no detalhe, o PSG acabou levando a melhor. Mas atenção, ganhar nos pênaltis mostra o quanto o Flamengo dificultou a vida do gigante europeu. Destaque para Vitinha na partida. Um dos principais nomes da final foi Vitinha. O meio-campista português comandou o meio-campo do PSG, criou chances, organizou o jogo e foi fundamental para o título. Mesmo assim, nem a grande atuação dele foi suficiente para resolver o jogo antes dos pênaltis, e isso diz muito sobre o nível do Flamengo. Elogios de Vitinha ao Flamengo. Após a partida, Vitinha falou abertamente sobre a dificuldade de enfrentar o Flamengo, e olha o que ele disse. O Flamengo é uma equipe fantástica, super competitiva. Vitinha afirmou que não ficou surpreso com o desempenho do Flamengo porque o técnico Luiz Henrique já havia alertado sobre a força do time brasileiro. Sabíamos como poderia ser esse jogo, disse ele. Ou seja, o Flamengo entrou respeitado desde o primeiro minuto. Reconhecimento máximo. Só ganhamos nos pênaltis. Talvez o trecho mais forte da fala de Vitinha seja esse aqui. Estávamos a 100% e mesmo assim só ganhamos nos pênaltis. Isso é reconhecimento puro. O PSG deu tudo de si e ainda assim não conseguiu vencer o Flamengo no jogo. É o tipo de elogio que mostra que o Flamengo hoje é respeitado no cenário mundial. Flamengo valorizado mesmo no fim da temporada. Vitinha ainda destacou que o Flamengo estava no fim da temporada, algo que pesa fisicamente, mas nem assim facilitou. Dificultaram muito nossa vida, disse o português. Isso mostra preparo, mentalidade e nível competitivo do elenco rubro-negro. PSG campeão e hegemonia europeia. Com a vitória, o PSG chegou ao seu 6º título na temporada, uma hegemonia impressionante no futebol europeu. Mesmo assim, precisou dos pênaltis para superar o Flamengo. Isso fala mais sobre o Flamengo do que sobre o PSG. Torcida do Flamengo, festa, apoio. O Flamengo não trouxe o troféu, mas trouxe respeito, reconhecimento e moral para o futuro. Quando um jogador do PSG diz que o Flamengo é fantástico, isso não é consolo, é afirmação de grandeza. Agora a grande pergunta fica para você. Castelhanos seria o camisa 9 ideal para o Flamengo? Ou o time precisa de um goleador mais decisivo? Agora eu quero saber de você, torcedor do Flamengo. Vale a pena tentar Bento, mesmo com um salário astronômico? Ou o clube deve buscar uma opção mais barata no mercado? Fato é que a oportunidade existe, o jogador está disponível, mas o desafio financeiro é enorme. A diretoria vai ter que ser criativa se quiser transformar esse interesse em realidade.
O Flamengo mostrou que está no nível dos gigantes europeus? O que faltou para trazer esse título? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, deixa sua opinião nos comentários e compartilhe o vídeo. Fica ligado porque o mercado do Flamengo promete fortes emoções. O que você faria no lugar do Flamengo? Amanhã tem mais notícias quentes do Mengão. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e saudações rubro-negras!